Ah, nobres ouvintes das costas negras, onde o mar devora navios e as brumas engolem lendas inteiras. Bem-vindos mais uma vez às crônicas do bando do Goblin do Caos. Eu sou o cronista, com minha voz rouca como o estalo de velas negras em vendaval, e vos trago o capítulo em que um Goblin vira caçador de caçadores, um navio de morte cai nas chamas do destino, e o ouro dos reis vira cinza no fundo do mar. Sentai-vos junto ao fogo da praia, enchei vossas canecas com rum escuro das ilhas perdidas e ouvi com o coração acelerado, pois esta crônica se desenrola como o lento afundar de um galeão nas profundezas da Baía do Náufrago. Que as brumas nos ocultem dos olhos dos reis. Oh, ouvi! Os dias se seguiam no mar, e em meio à monotonia da espera do retorno para o Porto Sombrio, nuvens carregadas de cobiça e ganância se formavam em um porto perdido entre as ilhas de Tortuga, o temido Porto das Caveiras, onde o rum corre como sangue e as facas dançam mais que as moças nas tavernas. A notícia do prêmio pelas cabeças, melhor dizendo, pelas peles do bando, caiu nos ouvidos do pior pirata dos reinos, o terrível Capitão Albatroz Negro, um homem que venderia a própria mãe se isso resultasse em ouro reluzente. Ele comandava o maior navio de guerra daqueles mares, o Morte Negra, de madeiras escuras como breu, casco reforçado com placas de ferro roubado de galeões afundados e velas negras que alimentavam ainda mais o medo de quem as via ao longe. Pelos deuses, homens, 60 sacos de ouro, é muito ouro. A recompensa enorme só pode ser nossa, a dos cães malditos do mar. Zarpem agora e o ouro será nosso. Com gritos de guerra que ecoaram pelas docas fedorentas da Rua das Caveiras Quebradas, eles partiram em ronda incerta pela Costa Negra, sonhando com a riqueza prometida pelos três reinos, Valdória, Talássara e Grim-Takar. E seguiram os mares com velas enfunadas, o Capitão Albatroz Negro no leme, os dentes rangendo de ganância. Sem menção de estarem sendo perseguidos, o bando fica um tempo em Porto Sombrio vivendo tranquilamente com o povo de lá, que já lhes fizera amizades, especialmente Thomas, que parece nunca sair das tavernas locais, como a Taverna do Corvo Encharcado na Rua das Âncoras Enferrujadas, onde bebia rum barato e fazia jogatinas com todos os que apareciam, e assim sua rede de informação aumentou drasticamente. Em menos de uma semana soube quase tudo do Capitão Albatroz Negro e informou ao bando o que ouviu. É isso mesmo. Tem um tal Capitão Arroz Preto que está atrás de nós por causa de uma recompensa enorme que os três malditos reis colocaram sobre nosso couro. E isso me lembra que eu já havia dito que não quero ser nenhuma cueca de rei algum. Então o que faremos a respeito disso quando chegarem? Falou Thomas em uma reunião matinal do bando dentro de O Barco, preocupado com o que ouviu nas tavernas. Rômulo assimilou um pouco da história, apesar dos erros que sabiam sobre Thomas em suas interpretações de palavras complexas, e preparou-se para a possível chegada do tal navio preto. Nos dias que se seguiram, deixaram corvos negros nas vilas conhecidas, especialmente na vila do Balde Cínico e na Baía do Náufrago, onde se esconderam com seu navio e se preparavam para uma fuga estratégica, equipando o barco para resistir nessa empreitada. E como era de esperar, o Capitão Albatroz Negro ficou sabendo das façanhas do bando e se deslocou em direção a Porto Sombrio. Ah, se não tivesse de despelá-los, quantas histórias eu poderia ouvir daquele bando, pois adoro aventuras, mas adoro acima de tudo o brilho amarelo do ouro. Homens, a toda vela para o Porto Sombrio, disse o capitão para a tripulação que estava entusiasmada em gastar todo aquele ouro com bebida e prazeres locais, quando tudo isso terminasse. E o primeiro corvo a sair para o bando foi o de Vila do Balde Cínico, que avistou as velas negras no horizonte de suas praias. Agora começa uma corrida de gato e rato para o bando. Saíram de sua toca na Baía do Náufrago e se deslocaram em direção à Ilha Misteriosa, aquela das Brumas Eternas, perto de Balde Cínico. E quando o Capitão Albatroz Negro se deu conta, em velocidade espantosa, o barco lhe cortou a frente contra o vento. Ganhou tempo enquanto o capitão tentava fazer uma volta para persegui-los, e sem demora eles chegaram às brumas daquele local.
O capitão Albatroz, mesmo vendo as brumas, não desanimou e ainda os perseguiu, pois sabia que tinha a maior tripulação e armamento. Dentro da névoa tudo é silêncio, e só se ouvia a água batendo no casco do Morte Negra, enquanto o barco era como um fantasma silencioso, feito para isso, causar medo pelo silêncio. "Capitão, onde eles estão? O senhor disse que seria fácil pegá-los!" Grita um marujo imprudente para o capitão Albatroz Negro. "Cala-te, tolo!" Fala baixinho o capitão, temendo o que já estava escrito. Então um sopro, um sibilo no ar, e o incauto marinheiro é pregado numa das paredes do navio por um grande arpão. Sua morte foi imediata, horrorizando a tripulação do Morte Negra. A mais de 100 de metros deles, o barco está parado e virado à proa para o Morte Negra. No convés, vários barris cheios de grandes arpões e 2 especialistas os fazem uso. Um goblin indica por seus ouvidos e nariz apurados onde se encontra cada alvo, para um poderoso anão com força tremenda e um braço de ferro. Levante o arpão um pouco mais e acertará o coitadinho que está se escondendo atrás do timão do navio, e assim eliminaremos o seu piloto, disse Thomas para Gorpo, que como uma máquina perfeita, obedeceu e acertou seu alvo em cheio, em meio àquelas brumas todas. E depois da segunda morte, foi uma gritaria no Morte Negra, o que facilitou ainda mais a detecção do Goblin. Seus alvos caíram um a um. E à medida do tempo, muitos corpos ficaram pregados nas madeiras escuras daquele navio. "Homens, aos porões! Lá eles não podem nos atingir!" disse o capitão Albatroz Negro, e a tripulação se abrigou desesperada lá dentro do navio, o que foi premeditado já por Rômulo, que já estava no pequeno navio silencioso, o Escaler. Chegaram em meio às brumas usando a bússola dos desejos. E quando o capitão e sua tripulação entraram nos porões, o resto do bando invadiu o Morte Negra e os trancou por fora. Foram muitas bombas soníferas lançadas naquele momento, e num movimento rápido incendiaram o navio e retornaram ao barco. Agora Gorpo atirava bolas grandes de ferro que, pela fragilidade causada pelo fogo no casco do Morte Negra, perfurava-o facilmente. Sem demora, as brumas encerraram a carreira do terrível pirata e sua maldita tripulação, aumentando a lenda do bando do Goblin Cruel, e ainda fazendo ranger os dentes dos reis dos 3 reinos caçadores. Então fazemos uma festa hoje, pois o bando mais uma vez vive para contar a sua história, e com o ditado agora circulando em todas as tavernas da Costa Negra: "O Morte Negra caiu, para o barco subir." Ah, nobres ouvintes, quando um goblin guia arpões na névoa e um navio de morte afunda em chamas, até os piratas tremem e os reis rangem os dentes. Até a próxima crônica, que as brumas vos escondam dos olhos gananciosos e das velas negras, e Selene vos ilumine com a lua mais alta a sua jornada. Boa noite, viajante. Se tiverdes de lutar em tua jornada, não deixes teu inimigo escolher onde lutar. Apronte o teu próprio campo, e a vitória será sempre tua.